Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de abordar brevemente os problemas clássicos atenienses do século V a.C. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora para você já não esquecer, comenta, ou seja, ao final deste vídeo, deixe nos comentários as suas dúvidas, as suas sugestões, as suas curiosidades, aquilo que você gostaria que fosse um pouco mais explicado, ou melhor destrinchado, ou mesmo sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, se você gostar desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que tem curiosidade a respeito da parte histórica da matemática. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será avisado. O objetivo desse vídeo em particular é trabalhar brevemente os problemas clássicos atenienses. Há um vídeo neste canal no qual eu abordo a geometria antes de Euclides, a geometria que existia no século V a.C. Neste vídeo em particular, inclusive o card dele deve estar aparecendo aqui no alto da tela, eu abordo de maneira bastante breve os objetos de estudos geométricos dos gregos durante este período. E no meio desse vídeo eu vou abordar 3 problemas, mas lá eu falo de maneira bem superficial, que seriam os problemas da quadratura do círculo, da trissecção do ângulo e do dobro do cubo. Neste vídeo em particular, eu vou pegar esses problemas e vou destrinchá-los, eu vou falar um pouco mais a respeito deles. Portanto, sem mais delongas, passemos ao nosso estudo. O século V a.C. foi um divisor de águas do poder ateniense. As ilhas jônicas estavam sob ataque persa, e em 490 a.C., os atenienses venceram os persas na Batalha de Maratona. Inclusive, é justamente essa batalha que dá origem ao esporte olímpico. 10 anos depois, ocorreu a vitória persa sobre os 300 de Esparta, comandado por Leônidas. Inclusive, essa história foi dramatizada num filme muito famoso chamado 300. Desta maneira, os persas venceram Esparta, invadiram, saquearam Atenas e um pouco tempo depois eles foram derrotados. Com a derrota persa, isso fez com que Esparta ficasse isolada e Atenas, a partir daí, se tornou a principal linha de defesa da Grécia. Inclusive, foi nesse período que muitos dos monumentos gregos conhecidos foram construídos. Em 431 a.C., houve uma guerra entre Esparta e Atenas, e esta guerra, iniciada nesta data, durou 25 anos. Os espartanos venceram os atenienses e o marco histórico desta batalha ficou conhecido como Batalha do Peloponeso, que até hoje costuma ser abordada em livros de história. Apesar dos espartanos terem ganho a guerra contra Atenas, esta população, esta civilização não queria governar Atenas. E nesse sentido, se você não quer governar uma determinada cidade ou um determinado estado, você abre espaço para que outras pessoas façam isso. E em virtude deste fato, os atenienses conseguiram reorganizar o seu governo e eles começaram a perseguir os aristocratas que haviam colaborado com Esparta durante a guerra. Dentre as vítimas da perseguição ateniense está o filósofo Sócrates. Platão era um seguidor de Sócrates e, ao saber de sua morte, fugiu para a Itália. Ele retornou apenas em 387 a.C., quando fundou a Academia. Platão, em particular, tinha especial interesse por questões políticas. E, neste sentido, ele acreditava que deveria haver uma ciência que ajudasse os governantes a conduzir seus estados. Essa ciência de tudo, em particular, por várias vezes resvalava em questões matemáticas, ou seja, Platão queria conceber uma ciência que auxiliasse os governantes. E segundo a visão platônica, essa ciência também deveria englobar a matemática.
Nesse sentido, a geometria que foi desenvolvida nos séculos IV e III a.C. é chamada de matemática ateniense, porque ela teve como mola propulsora os estudos da academia. Mas, em particular, apesar de ter esse nome, esta matemática toda não foi desenvolvida só em Atenas. Um dos alunos mais famosos de Platão, Aristóteles, deixou a academia antes da morte de Platão e ele fundou a sua própria escola, chamada Liceu. Essa escola foi fundada nas colinas de Atenas. O aluno mais famoso dessa escola foi Alexandre o Grande, e como já é sabido, Alexandre o Grande foi um imperador macedônio que expandiu a Macedônia para o Egito. Ao chegar no Egito, Alexandre fundou a famosa cidade de Alexandria e, posteriormente, seu general Ptolomeu Sóter, cujo parente mais conhecido é Cleópatra, fundou a famosa Biblioteca de Alexandria, na qual os escritos matemáticos produzidos nesse período foram guardados. Então, nesse sentido, é importante destacar que, a partir da fundação da Academia por Platão, a geometria começou a ser desenvolvida formalmente a passos largos. Isto posto, vamos analisar então os 3 principais problemas atenienses. O primeiro problema é o que a gente chama de quadratura do círculo. De maneira geral, os gregos tinham interesse por problemas de transformação de áreas, ou seja, eu tinha uma figura geométrica plana x, e aí eu gostaria de determinar uma outra figura geométrica y, de maneira que y tivesse a mesma área que x. A ideia da quadratura, então, segue muito este princípio de transformação de área. A ideia, basicamente, era a seguinte. Eu tinha um círculo de uma determinada área, e aí eu gostaria de encontrar um quadrado que tivesse a mesma área que este círculo. E por que necessariamente o quadrado? Porque os gregos procuravam uma unidade padrão. Então, se todas as figuras geométricas pudessem, de alguma maneira, ser comparadas a quadrados, então eu poderia utilizar o quadrado como unidade de medida padrão para a geometria plana como um todo. Em particular, Proclus, que foi um comentarista, ou seja, alguém que copiou os trabalhos gregos e fez comentários para esclarecer alguns pontos, Proclus mencionou que o matemático grego Hipócrates, que é este senhor que você está vendo, Hipócrates e Quios, estudou a quadratura das lunas ou lúnulas. O que vem a ser uma luna? E eu vou usar esse nome por ser mais simples. Uma luna é uma região plana gerada pela diferença entre 2 círculos que se interseccionam em mais de um ponto. Então perceba, para eu ter uma luna, o que eu preciso? Eu preciso ter um círculo e um outro círculo. Eles precisam ter uma interseção comum a mais de um ponto, ou seja, eles não podem ser tangentes. O complementar de um círculo em relação ao outro, eu vou chamar de luna. E nesse sentido, quando nós falamos de quadratura do círculo, a grande maioria dos trabalhos se referem a quadraturas de lunas. Simplícios, que foi outro comentarista, apresentou no século VI várias lunas cujas quadraturas foram feitas por Hipócrates. Só que aqui há um problema de registro histórico. Porque quando nós pegamos os textos de Simplícios, ele registra que uma das quadraturas de Hipócrates, por exemplo, é decorrência de um resultado proposto por Euclides. O grande problema é que Euclides nasceu depois de Hipócrates. Portanto, como é que Hipócrates usaria um resultado que só seria escrito anos depois? Não faz sentido. Então, nós sabemos que Hipócrates fez várias quadraturas de lunas, mas nem todas estão registradas devidamente. O fato é que tanto Hipócrates quanto Euclides sabiam o resultado geométrico que garante que as áreas de semicírculos são proporcionais aos quadrados e seus diâmetros. Só que Hipócrates não apresentou a quadratura do círculo inteiro por causa do desconhecimento a respeito de números irracionais. E veja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando eu estou calculando a área de um círculo, hoje nós sabemos que é π vezes o raio deste círculo ao quadrado. Se eu estou considerando isso um semicírculo, isso é π vezes r ao quadrado sobre 2. E aí, eu posso escrever desta forma: 4πr ao quadrado sobre 8. O que eu fiz foi multiplicar numerador e denominador por 4. E isso me permite escrever como π sobre 8 vezes 4r ao quadrado.
Isso é π sobre 8 vezes 2r ao quadrado. E isso, por sua vez, é π sobre 8 vezes d ao quadrado, onde esse d é o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, esta relação que havia entre a área de um semicírculo e o quadrado do seu diâmetro já era conhecida a relação. Não era conhecido o número exato, porque eles tiveram muitas dificuldades para trabalhar com números irracionais. Na realidade, o conceito de número irracional só viria a ser descoberto, ou melhor, só viria a ser construído muitos anos depois. E basicamente, o que Hipócrates fez? Como é que ele trabalhava com estas lunas? Então vamos pegar um exemplo de uma luna cuja quadratura foi apresentada por Hipócrates. A área da luna em questão, cuja quadratura eu vou apresentar, é esta que eu estou indicando por L. A primeira coisa que eu vou destacar é o seguinte: eu tenho aqui um semicírculo dado por A, delta B. Então, eu vou chamar o raio desse semicírculo, ou seja, a gama de R, e, consequentemente, gama delta também vai ter o mesmo tamanho R. Essa distância A delta eu vou chamar de S, e perceba que a gama delta forma um triângulo, em particular, um triângulo retângulo. Além disso, eu vou chamar esta área que está entre o triângulo e a luna, pertencendo ao semicírculo maior, de área 1. Com isto posto, Hipócrates observou o seguinte. Então, como eu disse, R vai ser exatamente o tamanho a gama, que é o raio do semicírculo maior. Utilizando o teorema de Pitágoras, eu tenho que R ao quadrado mais R ao quadrado é igual a S ao quadrado. Então, 2r quadrado é igual a s quadrado. E, portanto, eu teria que o s vai ser r raiz de 2. Perceba que os gregos não tinham a menor ideia do que de fato significava esse raiz de 2 do ponto de vista numérico, embora eles soubessem que existiam números assim. Agora, eu vou chamar de R1 o raio do semicírculo menor, ou seja, aquele semicírculo que contém a luna. Perceba que, na realidade, este R1 vai ser metade de S. Portanto, é R raiz de 2 sobre 2. Com isto posto, quem é a área da região 1 que eu estou indicando por A1? Esta área é dada por metade do semicírculo maior, portanto, π vezes r quadrado sobre 4, ou seja, a metade do semicírculo AB delta, menos a área do triângulo, indicada por A gama delta. E a área deste triângulo é base vezes altura dividido por 2. R vezes R, R ao quadrado, sobre 2. Uma vez que eu observei esta área da região 1, eu consigo calcular, então, a área da luna. A área da luna, que eu vou indicar por AL, nada mais é do que a área do semicírculo menor, que nesse caso é π vezes s quadrado sobre 2, menos a área da região 1, que eu estou indicando por A1. Então, agora eu vou fazer este cálculo para identificar, então, qual é a área desta luna. Então, a área da luna vai ficar π vezes S. S, neste caso, é dado por R raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, dividido por 2, menos a área 1. A área 1, como nós calculamos, é π r quadrado sobre 4, menos r quadrado sobre 2. Agora vamos fazer essa conta. Então, aqui vai ficar π vezes r quadrado vezes 2 dividido por 4, tudo isso dividido por 2, menos π r quadrado sobre 4, menos com menos, mais r quadrado sobre 2. Perceba que eu posso simplificar esse 2 com esse 4, então aqui é 2, e aqui eu tenho π r ao quadrado sobre 2, agora eu vou fazer a divisão de fração, então vezes meio, menos π
r² sobre 4 mais r² sobre 2. E isso vai dar πr² sobre 4 menos πr² sobre 4 mais r² sobre 2. Corta este elemento com este e isso dá r² sobre 2. Portanto, a área desta luna é igual à área daquele triângulo retângulo que analisamos no começo, cujos catetos tinham tamanho R. Então perceba, eu consigo transformar aquela luna num triângulo. E isso eu só consegui fazer porque no meio do caminho o número irracional desaparece. Quando esse tipo de coisa acontecia, Hipócrates apresentava a quadratura. Quando tinha um número irracional, Hipócrates não apresentava a quadratura, não dizia como fazer. Porque, como eu disse antes, os gregos não conheciam o que era um número irracional. O segundo problema ateniense que vamos analisar é o dobro do cubo. O problema de dobrar o cubo parece natural, porque quando nós pensamos nessa coisa de fazer transformação de áreas, uma pergunta que seria bastante óbvia é por que nós não poderíamos fazer uma transformação de volumes. Porém, a origem deste problema remonta a algo mais exótico. Theon de Esmirna, que foi um estudioso, apresenta em seu livro um trabalho associado a Erastóstenes, o mesmo do crivo de Erastóstenes, intitulado Platônicos. Nesse trabalho em particular, Theon registra que os cidadãos de Delos é uma ilha onde estava sediado o exército ateniense, esses cidadãos consultaram um oráculo para livrarem-se de uma peste. E aí o oráculo, então, indicou que para isso seria necessário dobrar o tamanho de um altar. Então, os cidadãos foram procurar Platão, que afirmou que os deuses não queriam um altar maior na realidade, mas o que eles queriam era que a população aprendesse geometria. Então a ideia do dobro do cubo surge desse jeito exótico. Você tinha um altar cúbico, queria dobrar o volume deste altar, e aí então a população procurou matemáticos que pudessem auxiliar a responder este problema. Existem outras versões para o surgimento desse mesmo problema. Uma delas é essa que eu acabei de apresentar, mas existe também uma versão no texto egípcio que envolve um faraó que queria dobrar o tamanho do túmulo do filho. Então, existem várias histórias que remetem a este problema. A mais aceita atualmente é esta que está vinculada a Platão. Independentemente da origem, o fato é que Hipócrates foi o primeiro a reduzir este problema a uma questão de média geométrica. Os geômetros gregos sabiam que a média proporcional ou média geométrica de dois inteiros quadrados é um inteiro. Por exemplo, se eu faço a raiz de 16 vezes 49, quando eu faço esse produto e tiro a raiz, o resultado dá 28. E isso é meio que imediato hoje, porque afinal, se nós estamos calculando a raiz de a² vezes b², partindo do pressuposto que a e b são dois números positivos, isso é a vezes b. Se esses dois números são inteiros, esse produto continua sendo inteiro. Além disso, era sabido que entre inteiros cúbicos existem duas médias geométricas. Assim, dados dois volumes de cubos, cada volume pode ser visto como o cubo de um número e, portanto, o problema poderia ser resolvido. Dessa forma, Hipócrates pensava nessa questão do dobro do cubo de maneira muito similar à obtenção dos números figurativos. Só para ficar claro exatamente no que é que ele estava pensando, veja, imagine então que eu tenho um cubo de volume V e aí eu quero achar o dobro dele, 2V. Perceba que este V eu posso vê-lo como a aresta desse cubo elevado a 3. Então isso aqui é um inteiro cúbico. Como eu sei que tem duas médias proporcionais entre V e 2 vezes V, eu vou então tentar determinar essas duas médias. X, e aqui a segunda média que eu estou chamando de Y. Utilizando um pouco de teoria de proporções, hoje nós concluiríamos o seguinte, que V vezes Y dá x², e por sua vez, 2V vezes x dá y².
E aí eu vou ter o seguinte. Veja, então se eu quero fazer v quadrado y quadrado, isso é x elevado à quarta. Ou seja, eu elevei ao quadrado os membros da primeira equação. Só que esse v quadrado y quadrado, eu posso ler como v quadrado 2vx. Porque o y quadrado da segunda equação é dado por 2vx. E isso é x elevado a 4. E, portanto, o que eu estou concluindo, então, como x é um número não nulo, eu estou concluindo que 2v ao cubo é igual a x ao cubo. E dessa forma, se eu tiro a raiz cúbica de 2v ao cubo, o que viraria v vezes raiz de 2, eu obtenho x. Tendo obtido x, eu utilizo uma das equações, nesse caso a segunda, para obter o y. Então perceba, se eu encontro as médias geométricas entre v e 2 vezes v, eu resolvi então o problema do dobro do cubo. As médias geométricas hoje são obtidas a partir de círculos, ou melhor, de semicírculos. E qual é a razão para isso? Aqui eu tenho uma figura de um semicírculo para ajudar a identificar. O que a gente sabe hoje, do ponto de vista geométrico, é que quando eu tenho o ponto na circunferência e eu ligo este ponto através de retas com as extremidades do diâmetro desse semicírculo, eu vou ter construído um triângulo que vai estar inscrito nesse semicírculo e mais ainda, este triângulo é um triângulo retângulo. E aí das relações métricas em triângulos retângulos, hoje nós sabemos o seguinte, que b quadrado é igual a vezes c. O que eu posso escrever então como a sobre b é igual a b sobre c. E portanto b seria a média geométrica entre a e c. De maneira similar, aqui o que eu tenho, b sobre c é igual a c sobre d. Então imagine que o A é o volume V e o D é o volume 2V. Portanto, o que eu precisava achar é quem são os valores B e C. E isso era feito geometricamente. E perceba, eu preciso identificar os valores B e C de maneira que eu obtenha essa situação expressa nesses dois semicírculos. Como é que isso era feito? Isso era feito através da tentativa e erro. Você deslocava esta altura B e esta altura C até encontrar então esse tipo de proporção. Então perceba que Hipócrates criou um método que não era nem um pouco simples de ser utilizado. Porém, Hipócrates não foi o único que se debruçou sobre este problema. Eutócios, que também foi um comentarista de textos gregos, registrou várias soluções para este problema, as associando a diversos autores, ou seja, muita gente estudou esse problema. A solução mais antiga, feita por Arquitas, consiste na interseção de um cilindro com um toro e um cone. Um toro você pode imaginar como algo semelhante a um pneu. Nessa interseção seria possível encontrar um ponto de onde as médias geométricas necessárias seriam obtidas. Uma outra solução para este mesmo problema foi apresentada por Menechimo. E essa solução de Menechimo simplifica a construção de Arquitas. Em particular, eu vou me debruçar um pouco a respeito dessa solução de Menechimo, porque é a primeira vez em que as seções cônicas como nós conhecemos são vistas, muito embora naquela ocasião elas não tivessem seus nomes atuais, os nomes que nós utilizamos hoje. Quando eu estiver falando de Menechimo, algumas coisas mais elementares eu irei mostrar e outras eu só vou mostrar o caminho que ele utilizou por uma questão de tempo mesmo, porque eu teria que fazer muito detalhe. Se você ficar curioso com a solução específica de Menechimo, escreve nos comentários que aí eu faço um vídeo detalhando essa solução toda. Então a ideia de Menechimo foi o seguinte. Eu pego dois cones. Perceba que quando eu falo cone, eu estou falando em algo finito, porque o infinito também não era conhecido pelos gregos. Então eu pego dois cones que estão ligados um ao outro através do seu vértice. E aí você está vendo essa figura aqui na tela. Então eu vou pegar três planos e interseccionar estes cones de três maneiras diferentes. A primeira intersecção que eu irei considerar é a seguinte. Eu vou pegar o plano e vou
cortar o cone através do eixo. E nesse sentido, eu vou ter um triângulo axial. A segunda vai ser pegar o plano e colocá-lo de maneira perpendicular ao eixo, gerando um círculo. E a terceira é pegar um plano e interseccionar os dois cones ao mesmo tempo, gerando então uma parábola. A ideia aqui então é analisar essas três figuras planas que essas interseções geram. E a forma como o Menegmo apresenta essas figuras é a mesma que nós utilizamos para apresentar hoje. Eutócios, em particular, registrou os termos oxítome, para falar de elipse, ortótome, para falar de parábola, e amblítome, para falar de hipérbole. Contudo, como eu disse antes, não havia ideia de corpo infinito, portanto, ele analisava sempre coisas finitas. Menegmo chegou muito próximo de fazer o registro algébrico deste fato, mas atualmente é impossível analisar essas seções cônicas sem o uso de geometria analítica. Mas vamos olhar um pouco então na solução de Menegmo. Então, neste momento na tela você está vendo o triângulo axial, o círculo e a parábola. Então vamos analisar cada seção detalhadamente, cada figura detalhadamente, para verificar então o que Menegmo pensou. Então veja, do triângulo axial, a primeira coisa que eu quero observar é o seguinte. Se este ângulo aqui for φ, suponha que este ângulo seja φ, aqui eu tenho um triângulo retângulo, e suponha que, em particular, eu esteja trabalhando com um triângulo isósceles. Não estou dizendo que seja, mas eu quero só adiantar um fato. Suponha que eu esteja trabalhando com um triângulo isósceles. Então, esses dois ângulos em particular, que eu estou destacando agora de vermelho, esses dois ângulos, que eu vou chamar cada um de alfa, que são iguais, eu posso dizer que eles são da forma 180 menos φ, tudo isso dividido por 2. Ou, vou escrever aqui, 90 menos φ sobre 2. Então guarda esta informação por enquanto, daqui a pouquinho eu volto nela. A segunda coisa que eu quero detalhar é o que é feito com esta figura. Então veja, aqui eu tenho o meu triângulo axial, então gerei isso com o primeiro plano. Agora, eu vou supor que eu passei um plano perpendicular ao eixo. Portanto, o plano vai cortar, na realidade, nessa reta ou paralela a esta reta RT. Por simplicidade, eu vou supor que o plano passe exatamente nesta reta RT. E aí eu tenho, então, este círculo. Então, o primeiro passa de maneira oblíqua, me gera esse triângulo. O segundo vai passar exatamente no cone, atravessando através dessa reta RT, e me gera este círculo aqui. Esse círculo de centro C. E aqui eu vou chamar de V a distância entre P e um determinado ponto S na circunferência. E quando eu pego a terceira interseção, que neste caso já é o plano paralelo ao eixo, eu vou obter também esta parábola. Mas, em particular, o plano paralelo ao eixo vai cortar nesta reta PQ. E é ela que está registrada aqui. E aqui eu vou destacar novamente a mesma distância V, que vai chegar no ponto S da parábola. Portanto, este ponto S ele está neste círculo e nessa parábola. Tendo feito essa construção, agora eu vou observar algumas coisas. Veja, essa distância V eu posso enxergar novamente como a altura de um triângulo retângulo. Portanto, lembrando das relações métricas de triângulo retângulo, eu já tenho uma relação importante aqui, que é a seguinte. V ao quadrado vai ser o tamanho RP vezes o tamanho PT. E aqui eu não estou muito preocupado com a orientação de segmento, então eu estou assumindo que eu estou pegando tamanhos positivos. A fórmula que Menegmo chegou, e aí eu não vou demonstrar essa fórmula, mas eu vou apresentá-la, é a seguinte. A relação que ele obteve foi V quadrado igual a H ao quadrado mais 2UH
menos w². Essa é a relação de Menaechmo. E aí, a partir dela, ele fez algumas observações. A primeira é a seguinte: esse tamanho H e este tamanho W depende da forma do triângulo ROC. No caso mais simples, é o caso no qual este ângulo φ, que é o ângulo do vértice, ele mede 90 graus. É o caso mais fácil de analisar. Nesse caso em particular, se eu faço H sobre W, hoje seria dado como a cotangente de 90 menos 45. Porque se eu estou assumindo que φ é um ângulo reto, então φ mede 90 graus. A hora que eu substituo naquela expressão para o alfa, fica 90 menos 45. Isso é a cotangente de 45. Que, por sua vez, é a tangente de 45 graus. Isso é 1. E, portanto, eu concluiria que H é igual a W. No caso mais geral, o que eu tenho é que H é a tangente de φ sobre 2. Porque, na realidade, H sobre W vai ser a cotangente de 90 menos φ sobre 2. Mas a cotangente de 90 menos um ângulo é a tangente deste ângulo. Então, no caso mais geral, eu concluiria essa relação, que H sobre W é a tangente de φ sobre 2. Bem, mas no caso em questão, nós estamos considerando H igual a W, ou seja, φ é um ângulo reto. Então, utilizando a fórmula de Menaechmo, isso me daria o seguinte: V² é igual a W² mais 2uw menos W². E, portanto, V² é igual a 2uw. Inclusive, se você observar essa equação que está apresentada, é justamente algo muito parecido com a fórmula usual de parábola que nós estudamos na grande maioria dos livros de geometria analítica. Esta fórmula vem dessa observação de Menaechmo. Bom, mas até agora eu fiz uma construção e não mostrei como é que você chega nas médias geométricas a partir daí. Então, aqui, Menaechmo apresenta alguns passos para isso. O primeiro passo é o seguinte: então eu vou tomar duas linhas ou duas retas A e E. Então eu estou utilizando A e E para indicar duas retas, e aí eu estou partindo do pressuposto que o tamanho delas são cubos inteiros ou inteiros cúbicos, e a partir daí eu preciso determinar duas médias geométricas entre elas. O que Menaechmo faz é o seguinte: nessa expressão da parábola, no caso mais simples, ele chama de U meio do tamanho de A e, por sua vez, V², então, acaba se tornando meio do tamanho de A vezes W. E aí o que Menaechmo vai alegar que esses tamanhos U e V são os suficientes para resolver o problema. E a ideia então é tentar determinar qual seria esse tamanho U e qual seria esse tamanho E que resolveria aquele problema. Então o que Menaechmo fez? Bom, a relação que eu tenho que é fundamental é entre H e W. Essa relação depende do triângulo ROC. Então eu vou pegar um triângulo que me seja favorável, partindo do pressuposto que seja possível desenhar esse triângulo. Vou pegar um triângulo que me seja favorável e vou trabalhar com este triângulo. Neste caso em particular, perceba que eu tenho sempre um triângulo retângulo. ROC é um triângulo retângulo de catetos RC, OC e de hipotenusa OR. O que Menaechmo faz é o seguinte: eu vou pegar um triângulo retângulo de maneira que RC ao quadrado, ou seja, o comprimento do lado RC ao quadrado, é igual a 2 vezes o comprimento do lado OC ao quadrado. Então, vou registrar isso. Então, Menaechmo considera esta equação. Do teorema de Pitágoras, eu vou concluir o seguinte: que OR ao quadrado é igual a OC ao quadrado mais RC ao quadrado. E aí perceba, como RC ao quadrado eu escolhi de maneira que ele obedeça essa equação, então isso dá 3 vezes
OC ao quadrado. Essa é a primeira coisa que Menekmo fez. A segunda coisa que Menekmo pensou foi o seguinte. Bom, é possível ter um triângulo retângulo, considerando o triângulo axial, que obedeça exatamente isso? Porque se não existia um triângulo com essa característica, tudo que eu fizer daqui em diante é perdido. Menekmo provou que neste caso é possível sim, desde que o ângulo de vértice, ou seja, aquele ângulo φ, seja aproximadamente 109,4 graus. E, portanto, nesse caso, a relação entre H e W vai ser a tangente de φ sobre 2, nesse caso dá aproximadamente 55 graus. E essa tangente ela pode ser aproximada por raiz de 2. E, portanto, a relação que Menekmo considera é H igual W raiz de 2. Uma outra relação que Menekmo provou é a seguinte, que W mais raiz de 2U ao quadrado menos V quadrado é igual a 2U ao quadrado. E aí, veja, uma vez que eu tenho essa relação, o que Menekmo pensou? Bom, o W eu sei quem é a partir da construção do triângulo axial. Porque se eu tenho o tamanho H, eu consigo determinar o tamanho W. Eu preciso, então, achar um U conveniente que obedeça essa equação, de maneira que isso me facilite a determinar quem é V. Então, se eu acho um U que, de fato, pode cair nesta equação, automaticamente eu vou ter duas equações envolvendo V quadrado, e a partir dali eu consigo determinar quem é V. O U que Menekmo aponta que é o ideal, e isso ele fez também por algumas tentativas e erro, é a raiz de A vezes Z, ou seja, do comprimento da linha A vezes o comprimento da linha E. Então, na hora que ele utiliza esse U, utilizando esta equação e a primeira que remete ao conceito de parábola, eu determino quem é V. Tendo determinado quem é U, tendo determinado quem é V, eu vou ter determinado as duas médias geométricas que me interessam e, portanto, terei resolvido o problema do dobro do cubo. Menekmo, na sua resolução, apresenta uma figura similar a essa que você está vendo. Evidentemente, ele não utiliza os símbolos modernos que nós utilizamos hoje, mas ele apresenta essa figura e descreve, então, todo este procedimento para resolver as duas médias geométricas, que com as duas médias geométricas, como eu mostrei um pouco antes, é possível, então, você resolver o problema do dobro do cubo. O terceiro problema analisado pelos atenienses foi o da trissecção do ângulo. A trissecção do ângulo consiste basicamente em, dado um ângulo, eu achar um terço dele. A aplicabilidade da divisão de ângulos em partes iguais é bem direta. Se a gente pode dividir o ângulo reto em n partes iguais, então eu consigo fazer o mesmo com um círculo, porque basta lembrar que um círculo é 360 graus ou 4 ângulos retos. E, portanto, nós podemos construir um polígono regular de n lados. Porém, não dá para fazer isso para todo n. Próclus menciona este problema da trissecção do ângulo em uma das edições de Elementos e indica dois caminhos para a solução: as quadratices de Hípias e Nicomedes e o concoide de Nicomedes. A quadratice, em particular, se origina a partir de dois movimentos. Aqui tem uma figura para ajudar a entender como é que era construída a quadratice. A quadratice era construída da seguinte forma. Você tem o quarto de um círculo, indicado por ABδ, e aí você pega o raio AB e faz ele descer no sentido horário para ficar na posição Aδ. Paralelo a isso, você pega a extensão Bγ, que tem que ter o mesmo tamanho que a Δ e é paralelo a Aδ, e faz ela descer. Isso numa velocidade constante. Eles vão se encontrar neste ponto Z aqui. Aí, com este ponto Z e esse tamanho AZ, você constrói esse arco BZH. Este arco BZH é o que a gente chama de quadratice. Essa era a figura. O grande problema, então, era determinar quem era esse ponto H. Pappus atribuiu a trissecção a Menelaus de Alexandria. Além disso, Pappus classificava os problemas geométricos em três categorias. Você tinha problemas planos, que eram aqueles que utilizavam polígonos e círculos apenas.
sólidos desde que eu utilizasse objetos tridimensionais cujos lados são polígonos que eram analisados nos problemas planos. E, se por acaso você tivesse um objeto bi ou tridimensional cujos lados ou faces pudessem ser descritos por curvas, então isso tudo era chamado de problema curvilíneo. Curiosamente, é só no século XIX que alguns dispositivos mecânicos seriam criados para desenhar linhas e curvas. A quadratriz, em particular, não poderia ser desenhada por esses instrumentos, tendo em vista que aí você precisaria de uma precisão infinita, porque afinal, quando eu estou mexendo com círculos e com arcos, eu estou mexendo com números irracionais. Nesse sentido, para tentar encontrar uma quadratriz e, consequentemente, tentar resolver esse problema da trissecção, foi criado um método chamado método da convergência. A palavra convergência, que é do grego neusis, vem do verbo neuen, e um dos significados para esse verbo é inclinar-se para frente. Então eu vou mostrar como esse método foi concebido para resolver a trissecção do ângulo. Então, novamente, você está olhando uma figura para ajudar-nos a entender esse processo. Esta figura, em particular, já está pronta, mas eu vou descrever passo a passo como ela é construída. Então, a primeira coisa que eu preciso para pensar nesse método de convergência é um retângulo. Então, eu vou considerar no primeiro passo o retângulo, e aí o retângulo que eu vou considerar é A, delta, gama, B. Então, está aí o retângulo. A ideia é a seguinte, eu quero achar aquele ponto E. Mas esse ponto E, em particular, tem uma característica. Qual é a característica? Eu vou pegar o lado B gama e vou estender o lado B gama nesta reta superior que você está vendo. A minha ideia é encontrar um pontinho E no lado gama delta, ligar E e A, e de maneira que esta reta, quando continuar, vai encontrar esse prolongamento do lado B gama naquele ponto Z. E, em particular, eu desejo fazer isso de maneira que EZ tenha um comprimento M. Esse que era o primeiro problema analisado pelo método da convergência. Então, eu tenho o retângulo A delta gama B, eu estendo o lado B gama, e a minha ideia é determinar um ponto E no lado gama delta, de maneira que quando eu trace AE e continue esta reta, eu vou encontrar o prolongamento do lado B gama num ponto Z, de maneira que a distância entre E e Z seja M, este M dado. Tendo feito isto, o que deve ser construído em seguida? Eu vou pegar então um arco, eu vou fazer este arco com centro em delta, delta até então já é conhecido, e raio M. Perceba que por enquanto eu estou utilizando algo que pode ser feito com régua e compasso. Não tem nada de muito estranho aí. Agora eu vou fazer um transporte de segmentos, de maneira que a delta tenha o mesmo tamanho que B lambda. É exatamente isso que eu vou fazer. Isso também é feito com régua e compasso. Agora vem o problema. Eu vou fazer uma perpendicular ao lado BA. Então eu vou construir essa perpendicular passando por lambda. E isso vai me dar origem ao ponto H. O ponto H é no arco que eu construí. Uma vez que eu determinei este ponto H, eu vou fazer então uma perpendicular a BZ, passando por H. E aqui que está o problema. Na hora que eu faço isso, eu não consigo mais fazer isso com régua e compasso. Tendo feito isto, eu posso observar o seguinte. O retângulo dado A delta gama B, ele vai ter a mesma área que o retângulo lambda BZH. E isso me leva a dizer então que A delta vezes gama delta, que aí eu estou pensando na área, isso vai ser lambda H
vezes ZH. E é a partir daqui que eu vou então continuar fazendo algumas análises e daqui a pouco eu volto para essa figura. Então eu escrevi no alto da tela a relação que nós encontramos. Isso é equivalente a dizer o seguinte, que lambda H dividido pelo comprimento A delta vai ser igual a gama delta dividido pelo comprimento ZH. E agora eu vou voltar à figura para observar uma coisa. Então aqui está a figura de novo. O que eu quero observar é o seguinte. Lambda H tem o mesmo comprimento que πA. Porque na realidade eles são lados de um retângulo. Além disso, gama delta tem o mesmo comprimento que πz. Então eu vou registrar isso. Onde que eu determino esse ponto π? Veja, eu tracei a perpendicular a BZ passando por H. Faço a extensão do lado A delta. Onde essas duas retas se encontrarem, eu tenho um pontinho que eu chamo de π. Então, tendo observado isso, eu vou concluir o seguinte. Essa segunda expressão, ela me permite dizer que o lado πA, o comprimento dele, dividido pelo lado A delta, é igual ao lado πz, dividido pelo lado ZH. Ou seja, eu tenho dois lados proporcionais. Vou voltar para a figura mais uma vez. Tendo dois lados proporcionais, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que o lado πA, ou seja, este lado todo, em relação a este pedacinho, é proporcional à razão entre este lado todo com este pedacinho. Mas isso é o suficiente para me dizer que os triângulos APZ e ΔPH são semelhantes. Além disso, o lado AZ é paralelo ao lado ΔH, porque eles estão na mesma posição com o mesmo ângulo. A semelhança vem do caso lado, ângulo, lado. Portanto, EZ é paralelo a ΔH, eles estão na mesma posição um dentro do outro e, portanto, fazendo uma análise de relações métricas nessa situação aliada ao teorema de Thales, eu concluo que ZH é igual a E delta. Portanto, ΔHZE é um paralelogramo. Nesse caso, se EZ tem tamanho M, ΔH também tem tamanho M. E esta é a primeira coisa que nós queremos observar quando nós estamos trabalhando com o método da convergência, que, dado um determinado valor, você pode transportá-lo de maneira paralela. Mas perceba, isso aqui não é um problema que dá para resolver com régua e compasso. No segundo caso, tendo em vista que isto é possível, que é possível você fazer a construção dessa figura, que era chamada então de convergência, como é que a convergência vai nos ajudar a fazer a trissecção do ângulo? Então eu tenho uma outra figura que já está pronta, e aí eu vou detalhar o que de fato é feito ali. O ângulo em questão que eu quero trabalhar, só para a gente registrar esse ângulo, é o ângulo descrito por gama A delta. Em particular, como é que eu escolho esse delta? Delta é o pé da perpendicular A delta passando por gama. Então esta é a primeira coisa que eu faço. É o pé dessa perpendicular. Uma vez que eu tenho então A delta gama e eu já tenho essa perpendicular, eu vou completar o retângulo para ter o retângulo AB gama delta, como você está vendo aí. A ideia então agora é achar o mesmo pontinho E, de maneira que ele interseccione o prolongamento do lado B delta, igual nós analisamos no método chamado método da convergência. A ideia é a mesma para encontrar um pontinho Z.
Só que, em particular, a convergência que eu vou considerar aqui, ou seja, aquele M dado que eu vou considerar, é 2 A gama, ou seja, 2 vezes o comprimento de A gama. Agora, este H que eu estou considerando, construo então o ponto EZ, eu sei que é possível fazer isso. Este H aqui é o ponto médio de EZ. E perceba, eu sei que eu consigo determinar esse Z por causa do método da convergência que eu acabei de exibir. Ele me permite fazer transporte de segmentos. Então eu consigo fazer o transporte de maneira que esta figura AZ faça sentido com este comprimento. Vou pegar então o segmento EZ e o H é o ponto médio dele. Então a primeira coisa que eu concluo é que EH tem o mesmo tamanho que HZ. E, por sua vez, isso tem o mesmo tamanho que a gama. Então, por enquanto, é isso que eu tenho. Agora, quem é o ponto K? K é o pé da perpendicular a gama Z passando por H. E aí o que eu quero observar num primeiro momento é que gama delta e HK são ambos perpendiculares ao lado BZ. Portanto, o teorema de Thales, e aí eu vou evocá-lo, diz que o lado EH dividido por HZ é igual ao lado gama K dividido por KZ. Mas perceba que esta proporção aqui é 1. Então significa que o lado gama K tem o mesmo tamanho que o lado KZ. Então vou registrar isso. Portanto, K é o ponto médio do lado gama Z. E perceba que o lado HK é comum aos dois. Portanto, o que eu tenho aqui neste momento é que o triângulo H gama K e o triângulo HZK são semelhantes, utilizando o critério de lado, ângulo, lado. Só que perceba, como gama K e KZ têm o mesmo tamanho, o coeficiente de proporcionalidade entre eles é 1. Portanto, esses triângulos são congruentes. Logo, este lado tem o mesmo tamanho que esse. Portanto, o que eu estou concluindo é que gama H tem o mesmo tamanho que HZ. Ou seja, se eu penso no triângulo H, gama, Z, isto é um triângulo isósceles. E, portanto, este ângulo H, gama, Z tem que ter o mesmo tamanho que este, HZ gama. E aí perceba o seguinte, BA e gama delta são perpendiculares a BZ. Utilizando novamente o teorema de Thales, eu vou concluir que este ângulo HZ gama é exatamente este ângulo aqui, EA delta. E aí eu quero fazer uma última observação. Perceba que gama H tem o mesmo tamanho que A gama. Portanto, quando eu penso no triângulo A gama H, este triângulo também é um triângulo isósceles. E aí eu vou observar então este ângulo aqui que eu estou chamando de alfa, que é exatamente igual a este ângulo aqui que eu estou chamando de alfa. Um dos teoremas do ângulo externo, na realidade você tem mais de um, é que um acaba levando ao outro, mas uma das versões desse teorema diz o seguinte: o ângulo externo é igual à soma dos outros dois ângulos internos, desde que não sejam adjacentes a ele. Isso significa o quê? Que este alfa é igual a este ângulo mais este ângulo. Ou seja, o alfa é 2 vezes o ângulo HZ gama, mas o ângulo HZ gama é igual ao ângulo EA delta. E aí eu quero observar o seguinte. Então aqui eu tenho 2 vezes esse ângulo. Portanto, este ângulo aqui é 1/3 deste ângulo todo. E aí então encerra o processo da trissecção do ângulo. A trissecção está feita a partir daí.
Para finalizar nossa conversa, eu quero falar sobre o instrumento que foi construído para resolver esse problema mecanicamente, a partir de uma curva chamada concoide. A ideia da concoide é a seguinte: nessa construção toda que foi feita, o maior trabalho mesmo é determinar quem é este ponto E, ou, de maneira equivalente, quem é o ponto Z. E aí, o que se pensou foi o seguinte: se por acaso houver alguma curva que passe por esse ponto Z, para poder marcar onde este ponto Z está, basta fazer a interseção dessa curva com um prolongamento do lado B gama. Lembre-se que no caso da trissecção, nós consideramos que EZ era 2 vezes o tamanho de A gama, e portanto isso vira um problema geométrico de locos, semelhante àqueles problemas que dão origem à elipse, à hipérbole e à parábola. Sendo assim, criou-se um dispositivo mecânico para achar esta curva. A curva em questão, que vai identificar quem é o ponto Z, é chamada de concoide de Nicomedes. E tanto Pappus como Proclus, eles citam esta concoide. Aqui, nesta figura, você está verificando então o esquema do dispositivo mecânico que foi concebido muitos séculos depois para então determinar a concoide. Nicomedes criou a concoide, ou melhor, ele definiu essa concoide, mas você não tinha nenhum dispositivo para encontrá-la. Muitos séculos depois, no século XIX, é que esse dispositivo de fato foi construído, e aqui tem um esquema desse dispositivo para então identificar e construir a concoide. Pouco se sabe a respeito de Nicomedes, além do fato de que ele viveu no século III a.C., quando ele escreveu um tratado sobre curvas concoides. A obtenção de uma concoide não pode ser feita com auxílio de régua e compasso. Portanto, o problema da trissecção do ângulo, e é necessário ressaltar, não é um problema de régua e compasso. Contudo, isso só seria demonstrado no século XIX. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!